Bom, pessoal, vou falar com vocês sobre a questão da Guerra Fria, certo? Esse movimento que ocorreu justamente logo depois da questão da Segunda Guerra Mundial, certo? Ocorreram algumas tensões durante esse período. E aí foi se classificar justamente como Guerra Fria, porque não teve essa questão do conflito bélico, certo? Mas ocorreram duas tensões entre os blocos que se formaram logo depois da questão da Segunda Guerra Mundial, certo? E eu vou falar com vocês um pouquinho sobre essa questão dos antecedentes, certo? Sobre a questão da divisão da Cortina de Ferro, sobre alguns outros acontecimentos, certo? Que ocorreram logo no início dessa questão dessa classificação dessa Guerra Fria, certo? No final da Segunda Guerra Mundial, as fronteiras europeias elas foram divididas, no caso, redefinidas. As fronteiras geopolíticas, as fronteiras físicas, no caso, e foram justamente divididos nessa questão desses interesses geopolíticos, certo? E os governos foram divididos, né, basicamente entre União Soviética e Estados Unidos, certo? E a Inglaterra também fez parte um pouquinho desse processo. Teve uma questão da conferência logo depois, né, na Segunda Guerra, a conferência de Haia, certo? Teve questões também da formação da ONU, certo? Tinha antigamente que era a Liga das Nações, e teve essa questão da formação de um novo órgão, que era a Organização das Nações Unidas, né, a ONU. E teve essa divisão, né? Basicamente entre a União Soviética e Estados Unidos. O mundo ficou dividido entre essas duas divisões. Mas sobre uma questão mais assim ideológica entre o capitalismo e o socialismo, certo? E seguindo, né, essa linha de pensamento, teve uma participação assim bem expressiva desses dois países. E no caso, seguindo essa dinâmica, com o fim justamente dessa questão da Segunda Guerra, o mundo ele fica dividido, né? Entre a questão da Europa Ocidental, que representava justamente países que eram influenciados pela a questão do capitalismo, né? Que era proposto pelos Estados Unidos, tanto numa questão assim ideológica como numa questão política e econômica. E do outro lado ficou a questão da Europa Oriental, né, que era formada por países influenciados pela União Soviética, que era justamente o lado que era socialista, pelo socialismo. E houve essa tensão entre esses dois lados, que justamente deu essa questão de início de Guerra Fria, que não tinha essa questão de conflito bélico, mas tem essa questão de conflitos de interesses de cunho assim, mais ideológico e político, certo? E aí se estabelecendo essa questão dessa cortina de ferro, que foi conhecida justamente essa expressão pelo o presidente, não, o primeiro-ministro Winston Churchill, né, que era o ministro britânico, que empregou esse primeiro termo, né, sobre cortina de ferro. Teve essa divisão basicamente também, né, com essas posições de termos que representavam, né? Teve a questão que essa Guerra Fria ela se dá basicamente em 1947, né? E tinha como objetivo logo dos Estados Unidos, eles queriam combater, no caso, esse socialismo, certo? Esse comunismo que era influenciado justamente pela União Soviética. E aí, basicamente, o estopim desse início dessa Guerra Fria é o discurso de Harry Truman, né? Que ele vai no Congresso americano e ele discursa, né? Afirmando que os Estados Unidos eles se posicionavam a favor de ações das nações livres e que tinha que desempenhar esse papel de resistência, certo? A essa dominação de cunho político e econômico, que era justamente contra essa questão
dos princípios que a União Soviética vinha estabelecendo. E aí tem a questão do lançamento da questão do Plano Marshall também, que era uma propaganda, né, que ajudava questões sobre a economia, onde os Estados Unidos implementavam ajudas à questão de países, né, na Europa ocidental, certo? E aí, depois desses acontecimentos, se dá justamente essa questão de divisão. A União Soviética, ela monta uma instituição que se chamava Kormif, que era justamente o escritório de informações do Partido Comunista e Operário, certo? Que era para justamente regular essas questões socialistas que iam acontecendo e manter o controle, né, sobre as suas dominações, os países que eram seus aliados. E justamente dividem, né, tem a questão até da divisão da Alemanha entre a Alemanha Oriental e Ocidental. E se forma ali um pequeno bloco, certo? Fica a União Soviética, a Alemanha Oriental, Romênia, Bulgária, Tchecoslováquia e alguns outros países se formam nesse bloco que fazia parte justamente desse cunho mais socialista. Já os Estados Unidos, eles dividem em outro bloco, no caso entre a Alemanha Ocidental, França, Reino Unido e Bélgica, certo? E vários acontecimentos vão acontecendo, vão criando algumas instituições, esses blocos, certo? Investem na questão do poder bélico. Cada um bloco desse, no caso, basicamente Estados Unidos e União Soviética, investe nessa questão de poder bélico para, assim, demonstrar o seu poder, né, sobre um e sobre o outro. Na questão também tecnológica, com a questão da pesquisa, né, espacial. E vão acontecendo vários fatos, mas de início eu queria tratar com vocês mais só essa questão, certo? Essa questão mais dos antecedentes, a questão dessa divisão, e para vocês entenderem o porquê que ocorreu isso, essa questão de Guerra Fria, que não teve um confronto assim armado, físico, bélico, mas ocorreu mais uma questão de confronto econômico, ideológico e político, certo? Bom, nesse primeiro bloco eu estou tratando com vocês mais isso.